Mais um sábado, mais um vídeo, mais luz para o seu caminho, mais entendimento. E hoje eu quero falar para você sobre algo muito importante: chamado. Sempre a gente tem que saber o nosso destino, propósito, aonde nós estamos indo, qual é o nosso chamado. Mas hoje eu não quero falar de chamado com você. Aliás, nós temos uma playlist. Cola lá na playlist. Na playlist tem 3 vídeos sobre chamado. E ali vai com certeza trazer algumas informações úteis para você. E você vai conseguir ter um melhor direcionamento referente ao chamado, posicionar as suas ideias, ou seja, questionar, fique à vontade. Agora, para você que já sabe do seu chamado, para você que já sabe do seu propósito, aonde você tem que ir, que muitas vezes mesmo quem recebeu de Deus através de uma revelação, ou até mesmo porque Deus falou ao seu coração e te deu esse direcionamento, até mesmo quem recebe muitas vezes acaba duvidando, porque esse início, esse começar é muito tenso e muitas vezes assustador. Fala pessoal, graças e paz, tudo bem? Você está na luz. Fala pessoal, graça e paz, Getúlio Wenzel, e você está na luz. Todo começo é tenso e não é diferente na vida espiritual. Com certeza, descobrir o seu chamado e propósito, saber aonde você vai, é de extrema importância, porque para nós cristãos qualquer caminho não serve. E ultimamente, nas minhas leituras, eu venho recebendo algumas instruções e eu quero compartilhar aqui o que Deus colocou no meu coração e o meu entendimento quanto a 1 Samuel 22. Bom, resumindo aqui a história, Davi já tinha sido ungido lá quando era jovem e ele estava junto com Saul, era seu escudeiro ali, seu braço direito, enfim, era um dos seus braços direitos ali de homem de confiança junto ao seu exército. E ele estava inclusive recebendo alguns cânticos em seu nome. E olha que ele não era nem rei, quem era rei era o Saul. Então isso despertou em Saul ciúmes. E aí a partir desse ciúme Saul começa a perseguir Davi. Aí nessas perseguições, Davi foge, Davi volta, Saul perdoa, mas Saul depois começa a perseguir de novo. Aí depois Davi foge, Davi volta. Nessas idas e vindas de Davi, entre Davi e Saul aí, Davi se refugia, se esconde numa caverna de Adulão. E aí eu quero ler o versículo 1 e 2 aqui para você, que na minha Bíblia diz assim, ó, minha versão é a NVI, tá? Mas outras versões aí também têm o mesmo conteúdo, só que de maneira, dependendo da versão, um pouquinho diferente. Versículo 1. Davi saiu daquele lugar e se refugiou na caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, foram ficar com ele. Versículo 2. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito, e Davi se tornou o líder deles, e havia com eles 400 homens. Nesses versículos tem três coisas que você precisa fazer. E olha o início desse versículo, o 1. Davi saiu daquele lugar. O caminhar precisa de ação, e essa ação é sua responsabilidade. Você não anda se você não colocar uma perna na frente da outra. Você precisa sair de onde você está. Você precisa dar o primeiro passo, e depois que der o primeiro passo, você não pode parar, tem que dar o próximo e o próximo. Teve um vídeo que eu coloquei aqui no passado, que ele chama Caminhar. Que nesse vídeo eu coloquei algumas características sobre o que Deus falava com Moisés lá no passado. E aí a gente fez uma matemática rápida, se você quiser entender, volta nesse vídeo, eu vou deixar o link dele aqui em cima, tá? Praticamente para você clicar, chamar o Caminhar. E você vai ser direcionado para lá. Aí depois você volta e continua, depois do vídeo você assiste, enfim. Esse vídeo ele tinha a informação de que Deus não falava com Moisés a cada passo dele.
né? Porque as pessoas pensam que Deus pegou na mãozinha de Moisés e cada passo que ele deu, olha, faz isso, olha, faz aquilo. Eu contei ali, eu fiz uma matemática rápida, sabe que não são números exatos, mas serve para que possamos ter uma noção de que não é em todo passo que Deus vai estar te orientando. Deus vai te mostrar para onde você tem que ir. Deus vai te mostrar, vai. Ele vai te falar, é lá. Agora, como você vai chegar até lá é você, queridão. Não tem jeito. Essa ação, esse mover, o que fazer é você. Por isso eu vou repetir. Saia de onde você está. Mexa-se. Aí continuando no versículo 1 diz que toda a sua família foi com ele. O que acontecia aqui? Davi meio que vivia um exílio, porque ele estava fugindo de Saul. Então o que aconteceria se ele não tivesse dado uma atenção para a família? Como a família era do exilado, era a família de Davi, a família de Davi poderia perecer nas mãos do rei. Então o que Davi fez? O que a família fez? Ela falou, vamos com Davi. Então eles foram meio que viver esse exílio com Davi. O que eu quero trazer aqui como a segunda coisa importante que você tem que fazer? Família unida. Sabe aquele negocinho, a união faz a força? É vero, é certo, é fato, é importante. Fica a dica para você. Aqui no versículo 2, olha como que fica. Ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades. Mano, aí você não me ajuda, né? Dificuldade pode ser qualquer coisa, mas olha que louco. A gente pega o autor focando em dois. Ele fala sobre a parte financeira e a parte espiritual. Quer ver? Ele fala assim, ó. E ajuntaram-se a ele todos os homens que estavam em dificuldades, os que tinham dívidas e todos os amargurados de espírito. E Davi se tornou líder deles. Olha que louco, aí entra a terceira coisa da questão do fazer. Todos que estavam em dificuldades. O que eu entendo quando a gente fala sobre essa dificuldade? Com certeza não seriam só essas duas dificuldades, mas o autor focou nelas. Então a gente precisa ter a importância de que era esses dois que mais pegavam. Aquelas pessoas que aos olhos da sociedade não valia R$1. Pessoas que estavam verdadeiramente quebradas, e não só financeiramente, mas no espírito. Seu espiritual abalado, trazendo na sua alma feridas, cicatrizes. Basta ler a continuação do versículo 2 que diz: e todos os amargurados de espírito. Sabe o que significa amargurado? Amargurado significa trazer consigo tristeza, angústia, desgosto por alguém. Então aqui nós percebemos que essa galera que estava com Davi, de acordo com as descrições que nós lemos na Bíblia, sabe quem eram elas? Os derrotados, os inaptos, os perdidos, os excluídos. E Davi se tornou o líder deles. Deixa eu te falar uma coisa. Para de ficar olhando para os outros. Para de ficar se comparando. Alguém que está no meio de sua jornada, ou talvez alguém que esteja no final da sua jornada, vai ter mais bagagem do que você. É um fato. Não queira começar grande. Seja humilde. Essa pessoa que tanto você se compara, teve um início. E esse início, na maioria das vezes, foi tenso e complicado. E falando sobre inícios, sobre começos tensos e complicados, me veio algo à mente agora e eu quero compartilhar com vocês. Eu lembro que quando eu era mais novo e eu pegava uma tangerina e eu não conseguia descascá-la, eu chegava para minha mãe e falava: começa para mim? O que eu queria aqui é que ela fizesse o primeiro rasgo na casca, aquele mais difícil e mais resistente. E se todo o resto da tangerina fosse difícil, ela descascaria a fruta inteira para mim. Mas confesso que o que eu mais gostava era de terminar, de eu mesmo descascar o final da tangerina. E hoje, um pouco mais velho, já com a minha família, filho praticamente adulto, eu sinto falta desse começa para mim. Porque são tantas as cascas duras
que eu encontro pelo caminho. Hoje as minhas tangerinas são outras. Preciso descascar as dificuldades do trabalho, descascar os obstáculos no relacionamento com amigos e colegas, os problemas familiares ou o enfrentamento da sempre tão difícil perdas, doenças, traumas, separações, mortes, dificuldades financeiras e até mesmo as dúvidas e os conflitos que nos afligem perante a tomada de decisões. E muitas vezes essas tangerinas viram enormes abacaxis. E quando a vida te parecer muito dura como uma casca de uma tangerina, lembre-se de pedir a Deus. Começa para mim, tenho certeza que Ele vai começar e te dará suporte necessário para completar toda boa obra que Ele já determinou na tua vida. Pense nisso.